Fala guerreiro, fala guerreira, fala vestibulando, você que está no sofrimento da matemática, vem comigo para a aula 3 da nossa playlist de equação do segundo grau. Pessoal, se você perdeu a aula 1 e a aula 2, volta, dá uma olhada nas aulas, especialmente você está iniciando aí, né, na equação do segundo grau, você ainda não tem muitos conceitos, porque é importante você saber as coisas que eu já falei nas aulas anteriores. Mas se você já é um cara um pouco mais intermediário, avançado, já tem os conceitos iniciais de equação do segundo grau, nem precisa não, pode continuar por aqui e dar prosseguimento daqui para frente. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre classificação da equação do segundo grau. A classificação que a gente vai falar hoje é sobre a forma fatorada, tá bom? Então, quando que está na forma fatorada e quando que não está na forma fatorada ou quando que está na forma desenvolvida. Pessoal, antes da gente começar, deixa aquele like lá antes que você esqueça já no nosso vídeo aí, para dar aquela ajuda para o canal, que vai ser de grande ajuda aí para incentivar a gente a continuar com a produção do conteúdo. Pessoal, vamos lá. Dá uma olhada aqui, antes da gente começar a falar, você já olha para ela aqui, ó. Essa é a forma fatorada da equação do segundo grau. Não é muito abordada, muitas vezes não é vista na escola, mas essa é a forma fatorada. Então vamos lá, vamos dar uma lida. Equação fatorada. Dizemos que uma equação do segundo grau está na forma fatorada quando o polinômio que a compõe está fatorado. O que é estar fatorado, gente? Estar fatorado está escrito na forma de uma multiplicação. Se você já estudou produtos notáveis, você já deve ter familiaridade com isso aí. Quando uma coisa está fatorada, quando que não está, né? A gente usa muito produto notável para fazer fatoração. Então, fatorado é estar escrito como uma multiplicação. E essa forma que vocês estão vendo aqui está escrita como uma multiplicação, pessoal. É o A, vou sublinhar de verde aqui, tá? É o A multiplicado por tudo isso aqui, que eu estou sublinhando de azul, tá? E multiplicado por tudo isso aqui que eu estou sublinhando de roxo. Tudo bem? Então, são três termos se multiplicando. É o A, tudo aquilo que está dentro do primeiro parênteses é um termo da multiplicação e tudo aquilo que está no segundo parênteses também é um termo da multiplicação. Então, está escrito na forma de uma multiplicação. Por isso que ela está na forma fatorada. Tudo bem? Bom, pessoal, não esquece, a gente já viu nas aulas anteriores, que o A tem que ser diferente de zero. Esse A que vocês estão vendo aí é o mesmo A que a gente viu nos coeficientes lá na forma reduzida. Quando a gente olhou a forma reduzida da equação do segundo grau, aquele A, aquele coeficiente A, e lembra que aquele coeficiente tem que ser diferente de zero, é esse mesmo Azinho que a gente está vendo aqui, tá? Então, é o mesmo coeficiente A que você vê lá na forma reduzida da equação do segundo grau que a gente viu na aula 2, se eu não me engano, tá bom? Bom, o A tem que ser diferente de zero, porque senão não vai ser uma equação do segundo grau. Lembra disso. E quem é o R e o Q que eu coloquei aqui? Pessoal, a gente vai falar disso mais profundamente nas próximas aulas, mas esse R e esse Q são as raízes da equação do segundo grau, tá? Então, quando você olhar para essa forma, você já consegue visualizar quem são as raízes da equação do segundo grau. Por isso que se a equação do segundo grau estiver na forma fatorada, é muito fácil de achar as raízes dela. Às vezes a gente faz, né, coisas mirabolantes para achar as raízes da equação do segundo grau, usa a fórmula de Bhaskara e tal. E se ela já está na forma fatorada, vocês vão ver que é muito mais fácil de achar as raízes. Bom, vamos para o que interessa. Olha para a equação, para os exemplos que eu coloquei aqui e percebe que eles estão na forma fatorada, quais estão e quais não estão. Então vamos lá, vamos dar um zoomzinho aqui. Primeiro exemplo, pessoal, olha aqui, ó, eu tenho o A, vou sublinhar aqui de roxo, viram? Eu tenho tudo isso que está dentro do parênteses aqui, que eu vou sublinhar de azul, e eu tenho tudo isso que está dentro do parênteses aqui, do segundo parênteses, que eu vou sublinhar de vermelho. As três coisas estão se multiplicando, está na forma fatorada. Está escrito como uma multiplicação, perceberam? Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho o A, quem é o meu A aqui? É o menos 3. Eu tenho o x menos a primeira raiz, né? Que está ali. E eu tenho x menos a segunda raiz, que está aqui. Está na forma fatorada também. E o último exemplo está totalmente diferente. Percebe que você não tem um A multiplicando uma coisa entre parênteses, multiplicando uma coisa, outra coisa entre parênteses, né? Você não tem. Então, esse exemplo aqui, pessoal, não está na forma fatorada. É fácil, é só olhar para ele que você percebe que ele não está na forma fatorada, tá bom?
Deixa eu voltar aqui para o 100%. E aí, pessoal, vamos para o segundo quadro. No segundo quadro aqui é exatamente o oposto, tá? Então, se uma equação ela não está na forma fatorada, se não acontece aquilo que a gente acabou de ver, ela está na forma desenvolvida. E os exemplos aqui você consegue perceber, né? Que o primeiro exemplo aqui, ó, não está na forma fatorada, né? Então, eu vou dizer que ele está na forma desenvolvida, tá? Esse aqui é a mesma coisa, esse aqui é a mesma coisa. Tá? Os três exemplos aí estão na forma desenvolvida. Por quê? Porque não estão naquela forma fatorada. É simples assim. Se está na forma fatorada, a equação, né, está fatorada. Se não está na forma fatorada, a equação não está fatorada e eu digo que ela está desenvolvida. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos ver se a gente entendeu. Eu vou botar uns exemplozinhos aqui. Puxar um quadro um pouquinho mais para baixo. Vou botar uns exemplozinhos aqui só para ver se a gente entendeu. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. 7x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. E aí? Está na forma fatorada ou está na forma desenvolvida? Se você falou que está na forma desenvolvida, você acertou. Segundo exemplo. 4 vezes x mais 5 vezes x menos 2 igual a 0. E aí, forma fatorada ou forma desenvolvida? Exatamente. Fatorada. Está escrito como uma multiplicação, não é verdade? Então, forma fatorada. Mais um exemplo. Menos 3x ao quadrado mais x igual a 0. Forma fatorada ou forma desenvolvida? Está fatorado? Está escrito como uma multiplicação? Não, não está escrito como uma multiplicação. Então, está na forma desenvolvida. Tudo bem? E quarto exemplo, pessoal. Menos 6, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 7, igual a 0. E aí, pessoal, forma fatorada ou forma desenvolvida? Está escrito como uma multiplicação, não está? Então, forma fatorada. Pessoal, deixa eu dar um zoomzinho aqui para baixo, se alguém quiser bater um print da tela, tá aí. Então, ó, fácil assim, tá? Tá escrito como uma multiplicação, forma fatorada. Não tá escrito como uma multiplicação, forma desenvolvida. Espero que vocês tenham entendido. Videozinho curto. Na próxima aula a gente continua falando de mais classificações. Deixa um like para fortalecer as nossas aulas. A gente se vê. Aquele abraço.